Vamos, amados irmãos, abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler Gênesis 22, do verso 7. E depois nós vamos ler São João 12, do versículo 32. Nós vamos, nesta manhã, estudar aqui com o nosso profeta a mensagem aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Esteja atento à palavra, à leitura que vamos fazer da mensagem, também os comentários, e eu sei que Deus irá te abençoar se assim você estiver ligado na expectativa. Deus tem algo para nos dizer esta manhã. Amém? Então vamos começar lendo a escritura que leu o nosso profeta quando pregou esse tema. Gênesis 22, versículo 7, então. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Guarde isso. Deus proverá para si o cordeiro. Nós servimos o Deus que provê todas as coisas. Amém? E tem provido para nós um caminho entre a tempestade. Veja que o tema, inclusive no início desta mensagem, o profeta ele diz assim, ele diz o tema que ele iria trazer, que é aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Aí ele para e diz, eu vou repetir o tema, porque nós temos muitos sermões gravados, e eu já gravei sermão com o título parecido, mas o tema de hoje é, daí ele repete, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Ele acrescentou aos temas que ele já havia pregado, os outros temas nós já conhecemos, é aceitando o caminho provido por Deus. Mas ele acrescentou neste para o tempo do fim. Então veja que era uma inspiração de Deus para trazer uma mensagem exatamente para o tempo do fim, para a hora que nós estamos vivendo agora, nesta hora de angústia das nações, de tribulação, mas há um caminho provido por Deus. E nós vamos acompanhar o profeta nesta mensagem. A segunda leitura que o profeta leu para esse tema está aqui em São João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, com essas duas escrituras lidas nesta manhã, nós queremos nos render a Ti para que o Senhor abra a Tua palavra e nos abençoe. Eu estava, Senhor, há pouco, enquanto os hinos estavam sendo tocados, eu estava acompanhando, Senhor, os comentários dos irmãos que estão participando, e eles estavam dizendo que estavam na expectativa de mais uma escola dominical, de ouvir a voz de Deus nesta manhã. Isso, ó Deus, nos traz responsabilidade. Por isso, Senhor, tira-me de cena e toma o Senhor este lugar para nos abençoar nesta manhã. Esse é o meu único objetivo, é que o Senhor faça deste culto uma bênção para o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, nós vamos, antes de eu começar a leitura, nós sabemos, estamos conscientes da hora em que estamos vivendo, do momento, aonde estamos. Ontem visitando uma família, a irmã dizia para mim que coisa
em outras palavras, maravilhosa a gente observar que estamos diante dos acontecimentos profetizados. Isso realmente é um ânimo para o coração daquele irmão, daquela irmã que está realmente no espírito da hora em que está vivendo, quando vemos as profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Mas, infelizmente, é uma decepção quando se vê pessoas que estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. É necessário estar realmente com a consciência acordada para a hora, para o momento, para que nada venha nos levar, nos tomar de surpresa. Mas, amados, eu quero, como eu citei para vocês, ler e comentar. Eu vou procurar não ser longo, mas também quero deixar aqui o recado de Deus, o que Ele tem para nos dizer, e que você esteja bem atento para captar o contexto do que é que Deus está nos dizendo com este tema, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Ele pregou essa mensagem numa terça-feira de 15 de janeiro de 1963. Mas é muito atual para nós que estamos vivendo em pleno 2021. Inclusive, não é o tema que vamos entrar, mas aqui no parágrafo 109, o profeta ele fala de uma maneira muito nítida e muito clara a situação que o mundo está vivendo hoje. Vou ler aqui, antes de entrarmos no tema oficialmente, ele diz assim: agora, alguns deles disseram, bem, agora, se a praga cair, simplesmente vamos ao hospital. Se a praga cair, sabe o que vamos fazer? Vamos chamar o Dr. Jones, e ele saberá como cuidar disso. Não funcionou. No entanto, eles eram inteligentes. Bem, se a praga cair, desceremos para baixo da terra, a uma caverna, e fecharemos a porta. Não vai adiantar nada. Ficaremos em casa. Olha a retórica, né? Fica em casa. Colocaremos uma máscara no rosto e usaremos um pouco de desinfetante. Não adiantará nada. Deus proveu um caminho, sim. E foi o quê? O sangue. Deus o proveu, por mais simples que parecesse, pegar o sangue de um cordeiro e borrifar a porta. Ainda assim, Deus disse que era o seu caminho e ele o honrou. Todos os primogênitos não estavam sob o sangue e morreram. E assim, amados, é um tema que o profeta falando sobre os dias lá do Egito, mas dentro do contexto eu vejo que Deus insere ali uma profecia para nós, para o dia que estamos vivendo, e ele diz que nenhum dos esforços do homem irá funcionar. Somente o caminho provido por Deus. E o caminho provido por Deus é o sangue, a vida que está no sangue, o sinal, o Espírito Santo em nós. E é isso que, dentro do contexto desta mensagem, o profeta vai nos mostrar, e nos mostrar qual é o caminho para eu obter este sangue, a vida deste sangue, o selo, o Espírito Santo dentro de nós. Porque muitos tipos de caminhos têm sido feitos dentro da mensagem. Caminhos teológicos, caminhos preparados pelo homem, se tornam bastante brilhantes, expõem grandemente, mas nada disso vai funcionar. Só funcionará a forma provida por Deus para obter o sinal. E é isso que nós vamos, nesta mensagem,
ver o nosso profeta, o pastor desta era, nos falando. Eu creio que você, que é um crente desta mensagem, gostaria sim de saber o conselho do nosso profeta para o tempo atual que estamos vivendo. Por isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Se há alguém que está me assistindo e tem essa crença de que o nosso profeta tem que ressuscitar para vir trazer uma fé de rapto, você vê que isso é uma ilusão da mente das pessoas, porque é contrário à Bíblia, onde a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e é contrário também aos ensinamentos do profeta. Essas doutrinas são baseadas em parágrafos isolados, fora do contexto, que não diz aquilo que realmente o profeta disse. Por que eu estou dizendo isso? Porque não há necessidade de o profeta vir para trazer uma mensagem atual para um específico momento. Porque toda a mensagem, quando ela foi pregada, Deus deixou ali já o necessário para cada momento específico. Por isso o profeta diz que a fé do rapto está aonde? Nas mensagens. Tudo que nós precisamos está aqui e tudo que nós ainda vamos precisar está aqui. Um exemplo claro disso, a situação que o mundo todo está vivendo de uma pandemia. Veja que não precisou o profeta vir ressuscitar para trazer uma palavra para o momento. Deus, através dele, deixou inserido aqui dentro da mensagem sobre a situação dos homens correndo, se trancando, se desinfetando com álcool e tanta coisa, mas ele disse, isso não adianta. A única coisa que vai adiantar é você realmente expor o sinal. Agora, eu quero que vocês sejam bem compreensíveis que o profeta não está nos influenciando a não seguir as regras de cuidados que devemos ter. Não, aquilo que compete a nós vamos fazer. Mas o que o mensageiro estava dizendo, que a única maneira de fugir da ira de Deus é através do caminho provido por Deus, e é isso que nós queremos ouvir nesta manhã. Vamos então, começando aqui, eu não vou ler toda a mensagem, mas eu anotei alguns parágrafos aqui para nós termos um tema para esta manhã. No parágrafo 31, ele diz assim, e agora, um texto sobre o qual eu gostaria de falar é aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Aí ele diz assim, deixe-me citá-lo novamente, por causa das fitas. Creio que está sendo gravado, e nas fitas temos uns 500 textos que suponho que preguei. Há algo semelhante a isto, ou seja, já há outros temas semelhantes a esse título. Como eu havia dito, que é aceitando o caminho provido por Deus. Mas esse aqui, o profeta acrescentou o tema para o tempo do fim. Né? Então ele diz, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Vocês sabem, há muitos caminhos que as pessoas tomam, mas, na verdade, só existe 2 caminhos que um homem pode seguir. Quais sejam o caminho certo e o caminho errado. E todos nós aqui, nesta noite, estamos numa dessas estradas, ou seja, estamos no caminho certo ou no errado. A certa ou a errada. Não há meio termo. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, o mundo. Ou estamos certos ou estamos errados. Agora, se nós simplesmente nos afastarmos de nosso próprio caminho, aí está a maneira de você encontrar o caminho provido por Deus. É se afastando do teu caminho, da tua forma de pensar. Se nós nos afastarmos de nosso próprio caminho,
É a única maneira de entrarmos no caminho de Deus. E Deus proveu um caminho para tudo. Ele tem provido o caminho. E onde entramos em problemas é ao não seguir o seu caminho e injetar nele nossas próprias maneiras. E isso produz uma perversão. E tudo que é pervertido não é confiável. Então, Deus tem um caminho. E vamos dar uma olhada em alguns de seus caminhos, vamos tomar algo da natureza, porque a natureza foi a minha primeira Bíblia. Eu sei que Deus é um criador, e Ele criou a natureza, e Ele vive em sua criação na natureza. Tomemos, por exemplo, a árvore. Eu estacionei embaixo de uma, faz alguns momentos, ou melhor, Billy estacionou, e os galhos ali, e notei que as folhas estão caindo. Agora, nunca conseguimos e nunca conseguiremos encontrar uma maneira melhor para uma árvore esconder sua vida durante o inverno do que a maneira provida por Deus para ela. Agora, aqui no parágrafo 38, ele diz: estávamos no estado de Kentucky caçando esquilos. Aqui o profeta vai contar, irmãos, uma história muito linda de um irmão, um ateu, que foi conduzido a Cristo através da simples forma do profeta colocar o plano de Deus. Veja, estamos no estado de Kentucky, caçando esquilos. Faz uns 3 anos, ou estávamos, né? Faz uns 3 anos. E estava muito seco. E agora, se algum de vocês do leste sabe o que é um esquilo cinza, daí ele explica aqui, e ele diz: e havíamos caçado, e eu estava de férias, fazia umas 2 semanas, e estava acampado. E estava muito seco, e se podia simplesmente caminhar pela floresta e amassar uma folha, e aquele sujeitinho, ó que coisa, simplesmente não consegue vê-lo, ele desaparece. Ou seja, estava muito seco, então pisava, as folhas estralavam e o esquilo escapava. Então o irmão Wood disse: irmão Brana, eu conheço um lugar aqui que tem buracos profundos. Quantos sabem o que é uma cratera? Bem, de que parte de Kentucky vocês são? E é assim que é chamado em Kentucky. Aqui embaixo, creio que vocês chamam de cânion ou algo assim, onde a água desce pelo ramal e se entra nesses lugares profundos e ainda está úmido e se pode caminhar sem fazer barulho. Ele advertiu, o irmão Wood, né? Ele disse: eu sei um local, mas o dono daquela região lá é um velho cético. E ele odeia pregadores. E eu só estive na região uma vez antes, e isso foi em uma reunião, disse o irmão Brana. E eu afirmei: tudo bem, você o conhece? Ele respondeu: ele conhece meu pai muito bem. Eu pontuei: vamos lhe perguntar por quê, porque não estamos muito bem aqui, então vamos até lá, né? E fomos em sua pequena caminhonete e subimos a mata e descemos as colinas, ó que coisa. Finalmente chegamos a um pequeno lugar. Vai acompanhando aí, irmão. Olha que lindo esse testemunho. E havia 2 anciãos sentados debaixo de uma macieira. Era por volta de 20 de agosto. E então ele saiu da caminhonete, foi até lá e se apresentou e disse: meu nome é Wood. Disse: eu sou Banks Wood. E perguntou: será que nos permitiria caçar em sua propriedade? Ele interrogou: você é o filho de Jim Wood? Agora, seu pai é um leitor das Testemunhas de Jeová, ou era, né? Toda a sua família veio a Cristo, todos por visões. Aí segue mais um pouquinho e ele diz: como eu gostaria de poder parar e lhe contar essa história, a história da conversão dos irmãos Wood, né?
Daí o profeta diz: ele estava lá, estava fora. Entretanto, um por um dos irmãos Rude, cada um deles passando para dizer olá para ele, o Espírito Santo os pegava e lhes revelava coisas, e então eles entravam. E então iam contar a algum outro, logo ele vinha e o Espírito Santo lhes revelava algo, então ele entrava, e assim foi com toda a família, veio a Cristo, então, quando obtivemos. Ali o profeta está falando aqui, abriu um espaço, falando da conversão da família Wood, né? E então segue a história. Ele saiu da caminhonete e conversou com o homem. Ele indagou: você é filho de Jim Wood? Sim, respondeu. Jim Wood é um homem honesto. Sim, senhor. Fique à vontade, case onde você quiser, o velho disse, né? Aí o irmão Jim disse assim, o irmão Wood, melhor, disse assim: obrigado. Respondeu acrescentando: trouxe o meu pastor comigo. Olha agora o velho ateu. Ele argumentou: Wood, não me diga que você se rebaixou tanto que tem que levar um pregador com você para onde quer que você vá. Aí o profeta diz: achei então que era o momento de eu sair. Irmão Branham havia ficado dentro da caminhonete. Então saí da caminhonete e dei uma volta. Oh, que coisa! Vocês, irmãos caçadores, meus companheiros de caça, eu sei que vocês estão aqui. E quão manchado de sangue e sujo. O Branham estava caçando há dias, então estava sujo, havia respingo de sangue na roupa dele. E com o bigode mais ou menos desse tamanho, vocês sabem, não havia tomado banho fazia 2 semanas. E então eu saí da caminhonete e me aproximei. E ele me olhou de cima para baixo, o velho ateu, né? 2 ou 3 vezes. Acho que pensou: que pregador, que tipo de pregador, né? Eu o cumprimentei. Como vai? Ele respondeu: como vai? E então o senhor Wood começou a me apresentar, seu pastor. E ele disse: antes que ele tivesse a oportunidade de fazê-lo, o velho interrompeu. Bem, disse ele, eu lhe digo agora, ele afirmou, é de supor que eu seja um cético, um incrédulo, né? Não quero saber nada de vocês que se chamam de pregadores. Respondi: sim, senhor, tudo bem, continuei. É a sua opinião. E ele declarou: bem, você sabe, sou um cético. E eu argumentei: não creio que valeria a pena se gabar disso. Olha, irmão Branham, né? Não acho importante que vale a pena o senhor se gabar que é um incrédulo. Você não acha? Ele concordou. Bem, acho que não. Então eu disse, pensei em meu coração: Senhor, se alguma vez me ajudaste, me ajude agora. Então o outro homem idoso sentado ali não dizia nada. Os velhos chapéus desleixados, vocês sabem como é, costurados com barbante, sabe? Então ficaram ali sentados um pouco. E então ele declarou, o velho, cutucando, né, o incrédulo: você sabe o que eu tenho contra vocês, companheiros? Vocês estão latindo na árvore errada. Quantos aqui sabem o que significa latir numa árvore errada? Isso é um cachorro mentiroso. Vocês sabem que late na árvore errada. A caça foi embora dali, não existe nada ali naquela árvore, vem. E ele afirmou: vocês estão latindo na árvore errada. Não há nada lá em cima, se referindo a Deus, né, o velho dizendo. Em outras palavras, vocês estão falando de Deus e não existe Deus. Bem, respondi, é claro, cremos nisso. Nós cremos que há um Deus, né? Ele argumentou: bem, vocês creem, mas eu não. Eu disse: bem, está tudo bem. E ele interrogou: você vê aquela velha chaminé lá em cima na colina? Respondi: sim, senhor, contou. Eu nasci lá em cima. E prosseguiu: meu pai construiu este lugar aqui embaixo. Mudamos quando eu tinha 16 anos. Após a morte de meu pai, assumi o lugar.
Olha o que o velho disse, ó, argumento dele para dizer que não há Deus. Criei a minha família e estou aqui com 76 ou 78 anos, ou algo assim. E ele disse: tenho olhado constantemente, todos os dias, aos céus, tenho olhado por toda a floresta, tenho olhado por todo o chão e nunca vi nada que se parecesse com Deus. É por essa razão que eu creio que vocês estão latindo na árvore errada. Eu disse: sim, Senhor. E então algo aconteceu. Eu olhei para a árvore, eu olhei para baixo e havia maçãs caídas da árvore. Eu perguntei: você se importa? Olha a forma sábia que Deus sempre deu ao nosso profeta, né? Ele não foi direto ao ponto. Não, você tem um Deus sim. Você tem que encontrar a forma. E o profeta então mudou de assunto, olhou para um pé de maçã que havia ali e perguntou se podia comer alguma daquelas maçãs. Olhei para baixo e havia maçãs caídas da árvore e perguntei: você se importa se eu pegar uma dessas maçãs? Ele respondeu: sirva-se. As vespas amarelas as estão comendo, vocês sabem o que são vespas amarelas? Estou seguro. Então me inclinei e peguei uma das maçãs, esfreguei-a na perna da minha calça, vocês sabem, e dei uma mordida. Eu disse: essa é uma maçã excelente. Ele confirmou: sim, essa é boa. Perguntei: quantos anos tem essa árvore? Ele respondeu: eu a plantei aí, vejamos, tem 47 anos, 48 anos, algo assim. Continuou: eu plantei um brotinho, peguei em algum lugar, em algum outro lugar e trouxe-o aqui. Eu abonei: sim, senhor. E interroguei: ela produz todos os anos? Todos os anos ela produz maçãs ótimas. Podemos tirar muitas maçãs dali, concluiu. E eu afirmei: bem, isso é maravilhoso. Fico feliz em ouvir isso. E observei: sabe, aqui estamos ainda em 15 de agosto, disse. Aí o profeta falou para ele: nós estamos em 15 de agosto, são 32 graus na sombra quase o tempo todo. E prossegui: é estranho que todas essas folhas estejam caindo da árvore e não tivemos ainda nenhuma geada. O velhinho então interveio: isso é a seiva que voltou à raiz? Interroguei: é isso? Ele respondeu: sim. Questionei: então ela volta para a raiz para quê? Ele explicou: bem, se ficasse lá em cima, o inverno a mataria. Mataria o quê? Indaguei. Respondeu: a árvore. O germe de vida que está na seiva desce e se esconde nas raízes. O velhinho explicando. Eu disse: agora isso, que tal? Bem, disse ele, isso não é nada incomum? E eu confirmei: não, isso é apenas um ato da natureza. Ele interrompeu: sabe, quero lhe dizer algo. Antes de você prosseguir, quero dizer que ouvi falar de um pregador certa vez. Olha, o velho agora puxou o assunto sobre religião. Eu ouvi falar de um pregador certa vez que gostaria de ouvi-lo. Se ele vier a esta região novamente, quero ouvi-lo. Isso é bom, disse eu. Ele seguiu contando. Ele estava aqui em Acton há uns 2 anos em uma campanha na feira metodista ali, no acampamento metodista. E ele prosseguiu. Esqueci o nome do homem agora e continuou. Sabe, ele nunca havia estado nesta região antes. E disse: uma anciã, alguém mora aqui em cima, a cerca de 1 milha, no alto da colina, disse: ela estava morrendo com câncer. E eles a levaram para Louisville, a 120 milhas, e os médicos a abriram, e todo o seu estômago estava envolto, intestinos e tudo com câncer. E não puderam fazer nada por ela.
E afirmou: então a trouxeram. Costuraram-na e trouxeram de volta, e minha esposa e eu estivemos ali em cima todos os dias, e não puderam levantá-la mais. Tínhamos que puxar o lençol e mudar a sua cama. E disse: estávamos indo ali há várias semanas. O velhinho contando, né, que ele ia sempre ajudar essa pessoa com câncer. E contou: a irmã dela mora ali atrás, em outro riacho. Ouvi alguém rir, daí ele segue aqui. Aí ele diz assim, e ele continuou: e essa mulher vivia em outro lugar. E disse: isto fica a cerca de 20 milhas daqui. E ela veio naquela noite e estava sentada na parte de trás do acampamento, para os irmãos entenderem. O homem começou a contar que ali perto da casa dele, logo em cima do morro, havia uma mulher que estava morrendo de câncer e que ele e a esposa ajudavam a cuidar dela, e que a irmã dessa mulher que estava morrendo de câncer, a umas 20 milhas dali, participou do culto de um pregador. E o que aconteceu lá? E essa mulher chegou tarde no culto, né? E não recebeu um daqueles cartão que estavam distribuindo. E descreveu: esse pregador virou-se para ela e lhe disse: sabe, você, senhora, sentada aí atrás, você é fulana de tal, e nesta noite, quando saiu de casa, você colocou um pequeno lenço em sua carteira, com uma figura azul no canto, revelou. E você tem uma irmã chamada fulana de tal, e continuou, e ela está morrendo de câncer no estômago. Acabei de ver isso em uma visão. Agora, pegue esse lenço e coloque-o sobre ela, e assim diz o Senhor, ela ficará bem. Era o velho contando para o Mombrano, o velho ateu, né? Ele contou: e a senhora, naquela noite, ouvimos um barulho mais terrível lá em cima da colina. Achei que era o exército da salvação lá em cima, disse ele. Por volta da meia-noite, pensamos que a senhora havia morrido. E ele comentou: sabe de uma coisa? Eu e minha esposa subimos no dia seguinte para ver se poderíamos oferecer condolências no início da manhã. E ali estava assentada à mesa com cafeteira, servindo café. Ela e seu marido estavam comendo tortas de maçãs fritas, cortadas no formato de meia-lua, no café da manhã. Olha só. A irmã dela foi na campanha do Mombrana, Deus revelou através do profeta o caso de sua irmã e disse: pega esse lenço que você tem na carteira e põe sobre ela, ela vai ficar curada. Quando ela fez, houve um barulho, né, de glorificar Deus, e o velho ateu lá embaixo escutou, e de manhã subiu para dar as condolências, achando que havia morrido a senhora. Veja só. Bem, disse ele. Aí o velho disse para o Mombrana: vá até lá e veja por si mesmo, completou. Isso foi há uns 2 anos. E comentou: ela não faz apenas seu trabalho agora, ela faz o trabalho também do vizinho. Agora veja, ele já estava pregando para mim, o ateu, né? Contando o testemunho e pregando para o profeta. Sabem, minha mãe costumava dizer: dê corda suficiente à vaca e ela se enforcará. Então está certo, ele colocou o próprio pé na boca daquela vez quando disse: vá lá e veja. Eu afirmei: agora, olhe, Senhor, você quer dizer que os médicos abriram aquela mulher e a encontraram com câncer? Isso mesmo. E eu interroguei: e a costuraram? E então você quer me dizer que aquele homem ali, a 15 milhas daqui, viu aquela mulher e disse exatamente o que aconteceria quando colocasse um lenço? E aquela mulher se restabeleceu do câncer? Aí o velho respondeu: vá lá em cima, vou lhe dizer como chegar lá. Eu repliquei: não, eu confio em sua palavra, eu confio em sua palavra. E disse: sim, Senhor, sim. E eu estava comendo a maçã, vocês sabem, o tempo todo mastigando-a. Afirmei: essa é uma boa maçã. Disse: quero lhe fazer uma pergunta.
O que fez com que aquela seiva saísse da árvore e descesse até as raízes? Porque estavam caindo as folhas, né? Bem, respondeu ele, tinha que fazê-lo para preservar sua vida durante o inverno. Eu interroguei, então, na próxima primavera, ela voltará trazendo outro tanto de maçãs? Correto? Eu disse, agora eu quero lhe perguntar algo. Que inteligência atua nessa seiva? Dizendo, olha aqui, é outono, volte para as raízes, se esconda, se não o fizer, o inverno te matará. Volte para as raízes e fique lá até a primavera. Então, quando aquecer, estiver bem, volte e produza mais maçãs para esse companheiro. Agora, você sabe que é a vida botânica. Ela não tem inteligência própria. Então, diga-me que inteligência envia aquela vida para a raiz da árvore. Ela não tem inteligência própria. Ele respondeu, é simplesmente a natureza. Eu argumentei, então pegue um balde de água e despeje-o nesse poste ali e veja se a natureza o fará descer no outono e o trará de volta na primavera, vem? Não, senhor. O que é isso? Agora, comentário à parte por um minuto. É o caminho provido por Deus. Só opera da maneira que Deus provê. Uma voz diz, desça até as raízes, e ela desce. Agora faz isso sem nenhuma inteligência. O que devemos fazer pelo mesmo Deus falando conosco? Nós temos o direito de recusar ou aceitar, e na maioria das vezes recusamos. A árvore não pode recusar, ela só conhece uma rotina, qual seja obedecer ao seu amo. Bem, comentou ele, nunca havia pensado nisso antes, o velho falou, né? Eu lhe propus, vou te dizer uma coisa, pense nisso por um bom tempo, quer dizer, pense que inteligência é que faz a seiva se esconder do inverno, depois que passa o inverno, diz para ela, volte agora e produza maçãs. O profeta diz, pense nisso por um tempo enquanto eu vou caçar. E quando eu voltar, diga-me o que é. O que diz aquela seiva da árvore para descer até as raízes e ficar durante o inverno e voltar novamente na próxima primavera. Quando você descobrir que inteligência controla a vida da árvore e diz, desça até a raiz, Desculpa, irmão, isso aqui... acabei não desligando isso aqui. Vamos voltar aqui. Agora, eu lhe propus, vou te dizer uma coisa, pense nisso por um bom tempo, enquanto vamos caçar. E quando eu voltar, diga-me o que é. O que diz aquela seiva da árvore para descer até as raízes e ficar durante o inverno e voltar novamente na próxima primavera. Quando você descobrir que inteligência controla a vida da árvore e diz, desça até a raiz e volte, eu lhe direi que é a mesma inteligência que me ordenou que colocasse o lenço na mulher e ela ficaria boa. Aí o velho olhou e disse, te ordenou? Respondi, sim, senhor. Interroguei, qual era o nome daquele homem, se você se lembra? Ele respondeu, não consigo me lembrar. Eu disse, não foi Brana? Ele confirmou, isso mesmo. Eu disse, eu sou o irmão Brana. Olha, irmãos, que coisa linda como Deus faz, né? Deus enviou o profeta lá, o irmão Ude, pedindo para caçar. O velho disse, pode caçar. O irmão Ude disse, mas eu trouxe o meu pastor junto. Ele disse, você não me disse que se tornou tão baixo ao ponto de ter que carregar um pastor para onde que você vai. Aí o profeta foi lá, ele já foi de cara dizendo para o irmão Brana que era ateu. O profeta mudou de assunto, falando sobre a macieira ali e tal, e perguntou por que ela está caindo as folhas se está calor. Aí o velho disse, é porque está aproximando do inverno. E como vocês viram, né? E logo o velho mesmo puxou o assunto e disse, mas eu quero dizer uma coisa,
Tem uma mulher aí em cima que foi curada, tal, e um pregador a 20 milhas daqui falou para a irmã dela, que era para colocar o lenço sobre ela, ela seria curada. Aí, resumindo, né, o profeta indaga a ele qual é a inteligência que fala para seiva se esconder do inverno e disse: fique pensando sobre isso enquanto eu for caçar. E quando eu voltar, eu te direi que é a mesma inteligência que falou com a árvore, que disse para mim dizer: coloque o lenço sobre a senhora, ela será curada. Aí então o velho disse: te ordenou? Respondi: sim, senhor. Interroguei: qual era o nome daquele homem, você se lembra? Ele respondeu: não consigo me lembrar. Eu disse: não foi Brana? Ele confirmou: isso mesmo. Eu disse: eu sou o irmão Brana. Ali mesmo, naquele lugar, ele se levantou, segurou minhas mãos, ele declarou pela primeira vez na vida: entendo o que você quer dizer. E eu o conduzi a Cristo. Amém? Aí o profeta segue e diz: no ano passado eu estive lá, ele faleceu, se foi. As misericórdias de Deus. Ali estava sua esposa, debaixo de uma árvore, descascando maçã da mesma árvore. E eu me aproximei e disse: posso caçar? Ela respondeu: não permitimos nenhuma caça. Eu lamentei: sinto muito. E disse: achei que tinha permissão. Ela interrogou: de quem você conseguiu permissão? Respondi: do seu marido. E ela afirmou: meu marido faleceu. Perguntei: morreu recentemente, não foi? Disse: sim, ele nunca deu permissão às pessoas. Eu relatei: debaixo daquela macieira, no ano passado eu estava aqui e estávamos conversando acerca desta árvore. Ela indagou: você é o irmão Brana? Respondi: sim. Ela deixou cair a panela com as maçãs. Contou: irmão Brana, ele morreu na vitória de Jesus Cristo, seu último testemunho. O que é isso? Só vendo, não tentando passar por toda a matemática de como isso sucede. Está vendo, irmãos? Agora estamos entrando aqui no caminho provido por Deus. Não é intelectualidade, nada. Ó. Só vendo, não tentando passar por toda a matemática de como isso sucede, mas apenas uma coisinha simples, observando Deus prover um caminho e algo se mantendo no caminho. Vejam, a mesma inteligência que diria a uma árvore: muda, desça-se e esconda por tua vida. Essa mesma inteligência foi aquela que mostrou uma visão da mulher e ele captou. E não pôde negar nenhuma das duas. Ali estava a árvore e lá estava a mulher. Amém? Vem o caminho provido por Deus? Eles nunca encontraram uma maneira melhor para um pintinho sair da casca de um ovo do que bicar e sair. Eles não têm uma maneira melhor. A ciência nunca foi capaz de produzir outra coisa. Se você rompesse a casca para tirá-lo, isso o mataria. Ele morreria. Ele deve seguir o caminho provido por Deus para que possa viver. Amém? Isso também funciona em relação aos seres humanos. Ele está equipado. Você já notou um pintinho quando sai da casca? Ele tem um pequeno bico extra ali dentro da sua casca, um pequeno dentinho branco, e o pequenino ali, assim que a vida começa a vir, ele começa a balançar a cabecinha. O que isso faz? Esse pequeno dentinho arranha a casca e a afina. À medida que ele ganha um pouco mais de vida, ele começa a martelar com aquela coisinha, e depois que já está fora da casca, ele não precisa mais dela. Então ela simplesmente é deixada. E o que isso significa? É uma proteção para a ponta do seu bico. Se não fosse assim, ele teria um bico deformado e não poderia pegar seus grãos. Oh, que coisa! Deus proveu um meio de sobrevivência.
Deus lhe prepara a maneira para sair dali. Não há melhor maneira. Qualquer outra coisa o mataria. Ele deve vir pelo caminho provido por Deus. Agora, se você tentar fabricar alguma maneira ou imaginar alguma forma, você o matará. Esse é o problema com a igreja cristã hoje. Preste atenção, irmãos. Este é o problema com a igreja cristã hoje. Ela tem tentado aceitar alguma maneira manufaturada, fabricada, ao invés de bicar, abrindo caminho para o reino de Deus. Tem tentado de outra maneira e não funcionará. Mata-se o paciente. Mata-se o bebê de Deus, ao tentar fabricar alguma outra maneira. Não há necessidade de bué e choro, não há necessidade de tudo isso, né? Dizem, né? Disso tudo, sim, não há necessidade de morrer. A menos que haja morte, não pode haver nascimento. O nascimento só vem pela substância da morte. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica sozinho. Tem que apodrecer e entrar em decomposição. E então dessa decomposição brota a vida. De nenhuma outra maneira funcionará. Primeiro, ele deve se decompor e estar em decomposição. É assim que devemos estar: morrer para nós mesmos e nascer de novo do Espírito Santo. Eu temo, irmãos, que hoje muitos no Evangelho têm substituído esse morrer para a velha natureza por uma tradição de ir à igreja, de ser um membro. Isso é perigoso. Não, eles não encontraram nenhuma maneira melhor para um pintinho sair da casca do que bicar e romper o caminho. Este é o caminho provido por Deus para ele, e ele está equipado para fazer isso. Deus não proveria um caminho sem prover um instrumento para tanto. Então, ele proveu o caminho e o instrumento para o pintinho se libertar. Amém? Vamos aqui, irmãos, mais adiante, seguindo o nosso profeta nesse tema. Parágrafo agora 90. Eu quero dizer algo mais. Vocês sabem, eles nunca conseguiram encontrar cientificamente uma maneira melhor para um bebê conseguir o que quer, a não ser chorando por aquilo. Sabem? Não pode ensiná-lo a grunhir e não pode educá-lo para falar logo. Mas sabem como ele consegue isso? Ele simplesmente toma o caminho provido por Deus para isso. Ele chora por aquilo, berra, chuta, grita, até conseguir. Vem? Isso é certo. Essa é a única maneira, é chorar por aquilo. Eles não conseguem encontrar uma maneira melhor do que a maneira provida por Deus. Isto é certo. Deixe isso para lá. E essas coisas naturais. Irmãos, não há outra maneira a não ser a velha maneira para receber o Espírito Santo. O caminho provido por Deus para o tempo do fim é realmente, irmãos, nós espernearmos, gritarmos, desejarmos, perder sono realmente e buscar pelo Espírito Santo. Ontem, irmãos, enquanto eu orava sobre o que falar esta manhã, e Deus me direcionou essa mensagem, eu senti, irmãos, o temor de ver, a preocupação de ver muitas pessoas vivendo essa quietude. É bom e é correto o cristão viver em uma quietude espiritual no sentido de descansar em Cristo. Mas há um outro extremo da pessoa descansar na sua intelectualidade, na sua fé tradicionalista. Eu sou da mensagem, eu creio num profeta, eu dou meus dízimos. Isso tudo é bom, mas eu quero saber se há vida dentro de você, se a vida está borbulhando em você,
se os sinais que estão aí acontecendo está causando impacto na sua alma, sentindo saudade do céu, ou enquanto tudo isso está acontecendo, você está envolvido em entretenimentos, né? Perdendo tempo aí na Netflix, em tanta coisa. Por que não aproveita esse momento de quarentena, onde muitos não estão podendo trabalhar, para ler, para se consagrar, para fazer um autoexame com a família e ver o que está correto, o que não está correto? Mas há muitas pessoas, meu irmão, que estão como se nada estivesse acontecendo. Repito o que eu falei na sexta-feira aqui na live, citando a mensagem, eu esqueci o título agora, a presença de Deus não reconhecida. O profeta conta aquele caso da mãe que tinha um bebê que tinha tido um acesso, um problema no cérebro, e a criança não despertava nenhum tipo de sentimento, nada lhe atraía atenção, ela estava como que paralisada, com seu olhar fixo para frente, não tinha emoção de tristeza, nem emoção de alegria. E então essa mulher levou no médico, o médico fez alguns tratamentos, e um dia ela levou para uma consulta, o doutor fez uns exames e disse: seu bebê está melhorando. Isso alegrou aquela mãe. E ela saiu do consultório e foi direto a uma loja de brinquedos. E ela caminhava pelos corredores e pegava um brinquedo e mostrava para o bebê, e ele continuava com os olhos fitos. Ela pegava um chacoalho, um brinquedo que faz barulho, que atrai a atenção de crianças daquela idade, e a criança continuava com os olhos fitos. De repente, aquela mãe gritou e caiu no chão. Correram até ela: o que foi, senhora, o que foi? E ela, em desespero, disse: eu levei meu bebê no médico, o médico disse que ele estava melhorando, e ele continua com o olhar fixo. Nada, nem um brinquedo da idade dele, que atrairia criança da sua idade, nada lhe atrai. E o profeta diz: isso está acontecendo com a igreja. Deus está movendo todo tipo de sinal diante dos olhos das pessoas, e elas continuam com o olhar fixo, como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, isso é preocupante. Belisque a sua consciência. Veja que tipo de crente você está vivendo. Se ainda qualquer coisinha te enreda para mágoas, para ressentimentos, na hora, no momento que estamos vivendo, isso mostra que você está longe de ser um crente vivificado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do arrebatamento. Há um só caminho provido por Deus, meu irmão, e é você realmente abrir a goela e gritar e clamar e desejar por Deus, enquanto ainda o azeite está disponível. Olha o que disse o profeta no 92 da mensagem: aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Isto se aplica aos filhos de Deus. Eu poderia fazer um paralelo disso para vocês. Um homem se levanta, mascando bastante chiclete, e diz: sabe, pai, estou aqui nesta noite, se tu queres me dar o Espírito Santo, tudo bem, aqui estou. E se queres me curar, estou sentado aqui. Mas se não, tudo bem, é a tua vontade, Senhor. Ele já escreveu sua vontade aqui na Bíblia. Esta é a sua vontade. Muito bem, esta é a sua vontade bem aqui. E se tu queres que eu o tenha, eu terei. As pessoas, né? Se for a tua vontade, Senhor. Claro que é a vontade. Vai nos buscar, vai clamar. E se tu queres que eu o tenha, eu terei. No entanto, se não quiseres, tudo bem. Você não vai chegar a lugar nenhum assim. Mas deixe que esse aí vá ali e clame, como Robson. Ele se pôs no milharal, amarrou sua mula e disse: Senhor, se não me deres o Espírito Santo, quando voltares, encontrarás um monte de ossos bem aqui.
Vou ficar aqui até recebê-lo. Essa é a postura. Deus sempre recomenda a seu povo, a seus filhos crentes, que sempre sigam o seu caminho provido. Essa é a ideia de Deus, recomendar a seus filhos o seu caminho provido. Clamem pelo que vocês precisam. Ele quer que vocês clamem. Quando Pedro começou andando sobre as águas, ele pensou que estava se dando bem. Vem, como estou indo bem, começou a afundar e ele disse, bem, acho que falhei. Indo para o fundo, algumas bolhas surgiram e isso foi tudo. Vem? Não, ele clamou, salva-me, amém? E aquela mão eterna se abaixou e o levantou novamente, porque ele clamou. Se há alguém que diz, não é pelo você clamar, não é pelo você chorar, irmãos, o profeta está dizendo que sim. É claro que isso não é o que vai me fazer digno. O que faz digno é a graça de Deus. Só que a graça de Deus já me deu. Agora eu preciso desejar, clamar, mostrar que eu quero. Aleluias. Esse é o problema com a igreja. Não ficamos ali por tempo suficiente. Não clamamos o suficiente. Não nos agarramos a isso. Se um bebezinho quer algo, ele chuta, ele grita, fica com o rosto vermelho. Temos medo de tirar o que é isso que chamam? Cosmético do rosto, ou o que for, aquela pintura. Para obter o que quiser de Deus, você tirará de todos os modos. Então você não tem que se preocupar com isso. Você vai bagunçar o seu cabelo, mas isso não faz nenhuma diferença. Não, Senhor. Agora, Deus não espera que venhamos a Ele com um discurso intelectual. Lembro-me de que tentei isso quando procurei ser salvo. Eu ia lhe escrever uma carta, colocá-la na mata, porque eu sabia que ele passaria pela mata e falaria comigo. Diria a ele que estava ali para orar. Eu disse, agora vamos ver. Uma vez eu vi uma foto em que eles tinham as mãos assim. E orei. Senhor Jesus, gostaria que tu viesses aqui por 1 minuto. Eu quero falar contigo 1 minuto. Não estou ouvindo ninguém, eu disse. Fiz errado. Muito bem, Senhor Jesus, talvez eu deva fazer assim. Clamei, Senhor Jesus, tu virias me ajudar? Sou um pecador, quero falar contigo 1 minuto. Ninguém veio. Cruzei os braços, roguei, Senhor Jesus, tu virias aqui? Quero. Ouço as pessoas dizerem, Deus falou comigo. Eu clamei, Senhor Jesus, tu virias aqui falar comigo? Olha agora, irmãos. Claro, então o diabo veio à cena. Quando você buscar a Deus, irmão, esteja certo que o diabo vai se apresentar para tentar confundir a sua mente. Então o diabo veio à cena, é assim que ele faz. Ele pode dizer a você, seus joelhos estão doendo, você já orou o suficiente. Se Deus quiser te dar, Ele vai dar. Não é assim? Não há necessidade de pedir, vem, espere, faça-o amanhã à noite, o diabo falando. Ele está sempre por perto quando você não está pronto. Então ele me disse, mas sempre o que ele disser, tire proveito do que ele disser, tire vantagem disso. Ele me disse, sabe de uma coisa? Você já tem 19 anos ou 20 anos, disse, você já tem 20 anos, você já esperou demais. Eu disse, Deus, eu esperei demais, Senhor. Mesmo que não me ouças, vou te dizer de todos os modos, sempre quis fazê-lo. Irmão, isso o trouxe à cena. Quer dizer, o diabo tentou desanimar o profeta, mas ele olhou e disse, Senhor, mesmo, o diabo está dizendo aqui que o Senhor não está me ouvindo, mas mesmo que o Senhor não me ouça, eu quero dizer ao Senhor de todas as formas, eu te quero. É isso, irmãos. Aleluias.
Mesmo que não me ouça, vou te dizer de todos os modos, sempre quis fazê-lo. Ó, irmão, isso trouxe à cena, vem. O que foi isso? Clamar, simplesmente clame. Senhor Jesus, tu prometeste, Senhor, ele entra em cena, essa é a maneira de trazê-lo à cena. Você é apenas um bebê, clame, clame por isso. Se alguém te diz, irmãos, que não é pelo clamar, é somente você crer que é a graça que te dá, o profeta está dizendo que você deve clamar. Não que o clamar vai te fazer digno, estou bem claro aqui, mas é a única maneira de você alcançar aquilo que pela graça já foi te dado. Aleluias! Olha só, irmãos, vamos seguir um pouquinho mais. Não clame por suas necessidades. Esta é a maneira provida por Deus. Jesus não explicou quando falou sobre o juiz injusto? Para a mulher que clamava dia e noite? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que clamam por Ele dia e noite? Busque, continue buscando, bata, continue batendo, continue até que Ele abra, permaneça com isso. Clame até que a palavra prometida seja confirmada, então você terá. Você não tem que se preocupar mais, você vê que a Bíblia prometeu, então fique bem aí e clame até que você obtenha. Se um bebezinho vê um biscoito e o quer, ele simplesmente chora. E chora, e chora, e bate, e chuta, e grita, e fica com o rosto vermelho. Sua mãe lhe dá um biscoito e tudo se encerra. Vem, ele conseguiu o que viu, o que queria. Se quer lamber sua casquinha de sorvete, vai continuar fazendo barulho até conseguir, vem. Bem, é assim que devemos fazer. Ó, igreja, este é o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Nós estamos muito quietos, nós estamos muito tranquilos. A águia vai ter que agitar o ninho, tirar os pelegos, os espinhos, cutucar para ver se nós nos mexemos. Para buscar, irmãos, a fé de rapto, o poder que vai fazer com que nós nos sinta insatisfeito com este mundo. Veja só, bem, é assim que devemos fazer. Se vejo uma promessa na Bíblia, que é a palavra de Deus, então eu fico ali e clamo até que Deus me dê aquilo, e Ele o fará, para se livrar de você. Veja, isso seria no natural, mas Ele quer que você o faça, Ele gosta que você peça. Peça abundantemente para que vosso gozo seja completo. Sim, sim, clame até que sua palavra seja confirmada. Agora, amigo, vamos observar só um minuto agora. Clame até que a palavra seja confirmada. O problema é que pegamos um biscoito e pensamos que já é tudo o que há. Pega um biscoito e acha que já tem todo o cardápio. Recebe a revelação do batismo, da ceia, de estar na mensagem, já acha que é tudo. Não, continue clamando. Tem mais coisas. Aleluias. O problema é que pegamos um biscoito e pensamos que é tudo o que há. Há uma mesa cheia, conseguimos falar em línguas, dizendo, ó irmão, é isso. Ó, não é isso, isso é apenas uma parte, correto? Ó, fiquei alegre o suficiente para gritar. Isso é um pouco mais disso, mas há muito mais disso. Continue clamando. Esse é o caminho provido por Deus para o seu povo. O caminho provido por Deus sempre é tomar sua palavra e segurá-la até que ela seja confirmada a você. Agora, você me entende? Deus, um caminho provido, segurando a promessa até que ela seja manifestada a você. E lembre-se, está sendo gravado. Isso
qualquer promessa de Deus na Bíblia está sob condição. Quem é que diz que não há condição para alcançar? É só confiar na graça que isso vai ser. Há condições. Condições não é a minha capacidade, porque eu não tenho, mas é eu clamar, é eu desejar, é eu me esforçar, aleluias. Está sob condição. Só porque você crê que está ali, isto não significa que vai suceder. Isso aqui, irmãos, é para mover muitos que estão no comodismo. Eu creio. Só porque você crê que está ali, isso não significa que vai suceder, disse o profeta. Espero que isso te desperte. Aqueles fariseus e saduceus, eles eram tão religiosos com aqueles sacramentos quanto podiam ser. Mas Deus disse, eles fedem em meu nariz. Não há sinceridade. Não eram nada do que deveriam ser. Você tem que vir apoiado em uma promessa básica e assim apoiado em uma atitude mental em relação a ela. Sua palavra é sempre o que ele deseja ver confirmada. Ela somente será confirmada sob certas condições. Você aí na sua casa, repita comigo. Sua palavra é sempre o que ele deseja ver confirmada. Ela somente será confirmada sob certas condições. Não é, disse o profeta, somente por crer que está ali que vai isso se cumprir na sua vida. Você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa desejar. Este é o caminho provido por Deus. Eu tenho sentido, irmãos, dentro de mim, uma preocupação nesses últimos dias, ao ver as pessoas muito inertes, muito tranquilas. Não naquela tranquilidade que a palavra traz, mas aquela tranquilidade baseada na preguiça, baseado no intelecto, naquela fé intelectual. O profeta disse, isso não significa só porque você crê que isso vai ser te dado, isso está sobre condições, você tem que clamar, você tem que buscar, aleluias. Ela está será confirmada sob certas condições, isto é, quando você cumprir essas condições, você tem visto pessoas que podem tomar a palavra de Deus e simplesmente fazê-la viver para si. E outros voltam com a mesma palavra e não podem fazer nada com ela. Está sob condição. Então, irmãos, encerrando agora, vou deixar até aqui. Este é o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Nada vai livrar você do grande juízo, a não ser o sinal. E esse sinal somente será alcançado sob certas condições. Crer e buscar. Crer e clamar. Agora, não receba somente um biscoito, como disse o profeta, e venha se contentar e achar que isso é tudo. Deus é como o grande oceano. Você pode beber e nunca vai esvaziá-lo. É momento, igreja. É momento de nós buscarmos. Eu creio que o tempo já está se esgotando. A contagem regressiva já está sendo contada. E logo a porta se fechará. E então as virgens loucas vão buscar, mas será tarde demais. Por isso, meus irmãos, enquanto Deus está falando, o Espírito Santo está falando, mova-te, aproveite esse momento,
que tudo está parado na maioria dos lugares? Será que não é Deus te dando aquela oportunidade que você sempre disse, ou que quando tivesse tempo você gostaria de se consagrar? Por que está se ocupando com tantas outras coisas? Como disse alguém brincando outro dia, houve um tempo atrás aí, vocês lembram que o país todo ficou, creio que um dia sem WhatsApp. Deu uma pane, sei lá o quê, e saiu como que uma notícia, né? Uma brincadeira dizendo assim: mãe e filho se encontram depois de 10 anos, moravam na mesma casa, mas só que eles nunca se viam, porque sempre estavam conectados na internet com o mundo. E quando caiu a internet, então puderam se reencontrar. Será que não é momento de você se reencontrar com a tua família? Com teus filhos? Ver que tipo de alimento eles estão comendo? Você sabe? Você tem conhecimento do nível espiritual dos seus filhos? Ou você está, como disse o profeta, se for da vontade de Deus, eles serão arrebatados, eu também serei. Não, o profeta diz, é a vontade de Deus e está escrito que é. Agora, se você não buscar, se você não chorar, se você não espernear, você não vai alcançar. É tempo, irmãos, de nós realmente beliscar a nossa consciência. E eu espero que esta palavra vinda pelo profeta de Deus não venha, irmãos, cair em um terreno inadequado, mas que você possa, não ao encerrar o culto, somente dizer, foi um bom culto. Vai buscar, entra no teu quarto, mude a sua maneira, reformule sua forma de servir a Deus, volte aos velhos princípios. Quantos que quando estavam na denominação, estavam no erro, oravam, jejuavam, e agora não fazem mais por quê? Será que a mensagem veio para te trazer uma vida de relaxamento? É que agora eu já tenho. Você tem? Você recebeu uma bolacha, acha que recebeu tudo? Recebeu o conhecimento da mensagem e acha que já tem tudo? Você precisa ainda, há muito mais para você. Existe fé de rapto para ser estabelecido dentro de você? Precisa ainda morrer velhas coisas, velho eu, velha natureza? Igreja, vou deixar que o Espírito de Deus termine isso, continue isso em vossos corações. Feche vossos olhos e vamos falar com Deus. Olhe para dentro de você agora e saiba, o profeta pregou, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Este é o caminho provido por Deus para o tempo do fim. É você aceitar a forma que o Espírito Santo te deu. Lembra do exemplo do pintinho? Se alguém quiser fazer da vida dele mais fácil, serrar a casca de ovo, ele não sobreviverá. Ele precisa bater, para que seu bico se ajeite, tome a forma exata para poder depois comer, senão ele não vai conseguir. Então, não existe uma forma de você se assentar em um tronozinho e ficar ali e receber tudo. Você precisa bater, porque isso é o que vai formar em você a estrutura própria para receber o Espírito Santo. É isso que vai gerar em você o caráter cristão. Precioso Deus e eterno Pai, oramos nesta manhã diante de Ti agora, depois de ouvir o Teu profeta pregando para nós uma mensagem tão atual, para a hora, para o momento que estamos vivendo. Somente uma coisa eu te peço, Pai, que possa ter chegado a ouvidos crentes, que possam, ó Deus, se beliscar a si mesmos e que possam, ó Deus, voltar ao velho tempo do joelho no chão, da consagração. Ó Deus, envia o reavivamento, Pai, para que as pessoas amem umas às outras, orem umas pelas outras, para que as pessoas, em seus momentos, ó Deus,
de folga estejam ali ouvindo, lendo, consagrando-se. Meu Deus, envia esse despertamento, ó Pai. Faça isso por nós, porque nós não podemos de nós mesmos. Toma esta palavra nesta manhã e amplia em nossos corações. Eu peço por mim, pelo meu ministério, que o Senhor possa, Pai, me levar a um despertamento maior, Pai. Oh, cuida de nós, Senhor. Nos ajude nesta hora que estamos vivendo. Deus, eu entrego esta palavra e todos os teus filhos em tuas mãos, para que o Senhor os leve ao nível que o Senhor espera. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.